Deus abençoe suas vidas. É um prazer receber todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes 11, a partir do verso 5. Vamos ler só o verso 5. Amém? Todos acharam? Diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Vou repetir. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Senhor, queremos nessa noite mais uma vez bendizer o teu nome, revelar, Pai, nossa gratidão, manifestar, Deus, nossa intenção nesta noite de ouvir a tua palavra, de não só ouvir, mas torná-la, Senhor Deus, uma prática no nosso dia a dia, Senhor. Queremos, Senhor Deus, mais do que buscar bênçãos, queremos, Pai, nos relacionar com Deus que nos abençoa. Queremos nessa noite estar sensíveis ao teu falar, Senhor. Queremos que a nossa alma se aquiete, que os nossos pensamentos não nos distraiam, mas que estejamos focados no Senhor. Por isso eu te peço, leva-nos cativo, Pai, na tua presença nessa noite, e a ti receba, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o reconhecimento, toda a adoração. Quanto a mim, eu te peço mais uma vez, Senhor, que eu possa permanecer escondido no Senhor, na fenda da rocha, porque é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai estar finalizando, né, a campanha, e durante todo esse processo, dessas últimas semanas, o Senhor veio ministrando e trazendo uma perspectiva sobre o milagre, sobre aquilo que a gente espera em Deus, que a gente coloca diante de Deus. De fato, exercer fé é um desafio, porque a fé, como o autor de Hebreus vai dizer, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas ela é a certeza daquilo que esperamos. A fé, ela não se move pelas leis naturais, pela física, nem pela química, nem pelas emoções. A fé é algo sobrenatural. A fé, ela chega a ser, de certa forma, né, uma atitude meio que de loucura, né? Pois a palavra diz que a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para o homem. Como crer em algo que eu não vejo, né? Como, né, esperar algo que eu não tenho certeza que vai acontecer. E muitas vezes a gente, né, se depara com esse cenário, onde aparentemente nada está acontecendo, mas só aparentemente. Então, às vezes a gente consegue perceber, a gente consegue ver, né, discernir, perceber algumas coisas. Por exemplo, a gente consegue às vezes ver, né, as lutas, a gente percebe os desafios, a gente percebe, né, até o inimigo se levantando. A gente consegue ver, irmãos, ao nosso redor algumas situações que de certa forma nos incomodam. Mas às vezes nós somos incapazes de perceber que mesmo não vendo, Deus está agindo. A gente não tem um binóculo ou um óculos que nos permita olhar, né, no reino espiritual, mas algo está acontecendo, mesmo quando a gente não vê. E fé é justamente você crer contra aquilo que muitas vezes a situação não te apresenta, que a situação não te demonstra, não te favorece. Então, nós precisamos aprender a entender que mesmo eu não vendo, eu preciso crer que Deus está agindo. Amém? Pois a Bíblia diz que aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, Deus presenteia, Deus abençoa aqueles que o buscam, aqueles que têm fé nele, aqueles que acreditam nele, aquele que não entrega os pontos no primeiro desafio, aquele que não retrocede na primeira dificuldade, mas aquele que persevera, que persiste. Eu aprendi na minha vida com Deus que Deus, irmãos, para andar com Deus, diga assim para a pessoa do seu lado assim, para andar com Deus é necessário
concordar com Ele. Não tem como andar com Deus, irmãos, e a gente não concordar com a sua palavra. A Bíblia diz que Deus não anda com quem retrocede. Então você precisa andar sempre em frente, crendo. Eu não estou vendo, não estou sentindo, nada está favorável àquilo que eu tenho colocado diante de Deus, mas eu sei que o meu Redentor vive. Mas eu sei que o meu Deus, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então o grande segredo de a gente buscar a Deus é perseverança. Nós não temos a dimensão do que uma oração é capaz de fazer. E muitas vezes a gente para antes de ver o milagre. Quando Daniel se colocou a orar, pedindo ao Senhor revelação, por conta do que estava acontecendo na Babilônia, a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, um grande princípio da batalha espiritual, que não é quando eu expulso o inimigo, é quando eu me sujeito a Deus. E durante 21 dias, Daniel perseverou em orar e jejuar. Só que desde o primeiro dia de oração de Daniel, Deus já havia respondido. A Bíblia vai dizer que é o seguinte: Daniel, ele se colocou a orar, e aí Deus enviou a resposta. Um anjo do Senhor, um mensageiro, foi até Daniel. Só que o mensageiro encontrou um desafio, encontrou uma barreira espiritual. O principado da Pérsia impediu que aquele mensageiro chegasse até Daniel. Então Daniel, não sabendo nada, mas persistindo em oração, porque ele aguardava a resposta, Deus enviou então o anjo Miguel, que é um príncipe guerreiro, e esse anjo na região celestial, ele pôde enfrentar o principado e permitir que aquele anjo chegasse até Daniel. E o interessante é que quando o anjo chega a Daniel, ele fala assim: Daniel, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, Deus respondeu a sua oração. Desde o primeiro dia que você se pôs a orar, eu fui enviado. Só que houve uma resistência no mundo espiritual. Quando você coloca uma causa diante de Deus, está gerando no ambiente sobrenatural. Mas existe todo um complô, toda uma tentativa das trevas de impedir aquilo que você tem gerado em Deus de manifestar. Por isso nós não podemos retroceder no ambiente de busca. Precisamos perseverar até que. Então, ou seja, quando se crê em Deus, nós não temos que ter o plano B. Amém? Eu não tenho que ter um plano B. Se Deus não fizer, eu vou tentar. Você está declarando a sua falta de fé. Quando a gente, irmão, estabelece um nível, o que nós precisamos entender é: se não for da vontade de Deus. Não é que se Deus não quiser, não é porque se Deus não fizer, tá? Não, mas é entender. Porque às vezes a gente ora por algo, a gente coloca diante do Senhor, e durante esse processo em que nós oramos, nosso coração, ele começa a ser inclinado para aquilo que de fato Deus quer, de forma específica. Mas o que eu quero falar é que Deus age mesmo você não vendo. É que Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. É de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Todas essas palavras, irmãos, que estão na Bíblia, elas são verdadeiras. Mas às vezes nós nos questionamos: mas se Deus prometeu e vai se cumprir, pastor, por que ainda não se cumpriu? Talvez porque você ainda não dedicou, sabe, intenção suficiente, dedicação e perseverança naquilo que você quer. A Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei a porta, lhe será aberta. Então é uma questão de tempo para quem tem fé, amém? Para quem tem fé é uma questão de tempo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então você sabe o que a Bíblia diz, amém ou não? Você sabe o que está escrito na palavra de Deus acerca das suas promessas, sim ou não? Então o que nos falta não é informação, o que nos falta é atitude certa diante daquilo que Deus falou. Porque aquele que é fiel, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então nós precisamos fixar em esperar que Deus, ele venha agir não da forma como a gente quer. Uma outra barreira para se manter um nível de fé, irmãos, sabe, constante, é porque nós criamos uma expectativa de que Deus faça da forma X. Nós estabelecemos o padrão como Deus deve fazer. E quando aquilo não acontece, a gente nem sequer percebe o agir de Deus. Nós dizemos a Deus: Senhor, nós queremos isso, uma intervenção nessa área, e eu quero que seja assim, assado, né? Desse jeito, e assim, tudo a gente desenha para o Senhor como Deus vai fazer. Mas aí Deus vem e responde. Deus fala assim: eu vou responder, mas não é desse jeito não, meu irmão, porque eu tenho uma forma melhor. A palavra do Senhor diz que Ele é aquele que nos abençoa não só o que nós pensamos ou pedimos, mas infinitamente mais. Jeremias 29:11 vai dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz, não de mal, de bem, não de mal, de paz, não de guerra,
para vos dar o fim que desejais. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó, eu sei que você quer, mas é do meu jeito que vai acontecer. Porque do jeito dele é a melhor forma. Do jeito de Deus é o melhor jeito de se manifestar. Quando a gente, irmãos, não entende isso, nós podemos estar a um passo do milagre e nem sequer perceber. Podemos estar a uma oração de distância de uma conquista e nem sequer perceber. Por quê? Não estamos vendo da forma que queríamos e então a gente começa já a pensar assim, não está valendo de nada essa oração. Né? Nós temos um grupo que ora às madrugadas, todos os dias, 3 da manhã. E essa madrugada é interessante que o Senhor falou muita gente sobre isso. Porque às vezes nós somos muito bons em começar, né? Segunda-feira, por exemplo, é o dia internacional de começar tudo, né? É o dia de começar o jejum, começar a dieta, jejum, ó, cabeça de crente só fala em jejum, né? Começar a dieta, é o dia de ir para academia, é o dia de começar tudo, começar a estudar. A gente começa naquele gás, segunda-feira, quando chega lá pelas tantas da sexta, ou na semana seguinte, aquela intensidade já vai se perdendo, né? A gente precisa estar realimentando aquela vontade daquilo que começamos. Então, somos muito bons em começar. Nós precisamos aprender a permanecer. O segredo da conquista é a permanência. João capítulo 15, o Senhor vai dizer, aqueles que permanecem em mim. Então, a permanência é um fruto justamente de quem tem fé. Porque a fé é a perseverança. Fé é quando Deus diz algo e você diz o mesmo. Então nós não nos movemos pelo que podemos sentir ou ver, nós nos movemos pelo que cremos. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos colocar diante do Senhor alguns pedidos. Vocês trouxeram aí algumas imagens, algumas coisas que o pastor direcionou para estarmos apresentando diante do Senhor, né? E nós vamos estar orando pelas causas. Mas eu quero falar de um Deus que age mesmo quando você não está vendo. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Pausa aqui na leitura. Esse impedidos, não é que Jesus impediu eles de o reconhecer. Não foi que Deus colocou neles cegueira espiritual para que não pudesse perceber. Havia uma condição. Sabe aqueles momentos que a gente está tão desesperado, abatido, que a gente não consegue perceber pequenos detalhes ao nosso redor? Tem hora que, homem principalmente, né? Em casa, quando eu quero procurar alguma coisa, eu procuro, falo, amor, tá, ela vai lá e mostra, tá aí, tá vendo? A sua cara, às vezes a gente não percebe. Mas, às vezes nós somos acometidos disso por conta de um sentimento, de uma falta de controle diante de algumas situações. Somos pegos de surpresa. E então a gente não consegue mensurar e ter um olhar racional para as coisas ao nosso redor. A gente não consegue ver a um palmo de distância. Somos tomados talvez por uma insanidade do momento. A gente não consegue perceber, às vezes, o livramento de Deus. E questionamos, murmuramos. Né? Lembra do Jal aqui? Já quase reclamava o cara, né? Já quase que perdi a bênção aí hoje de manhã. Mas ali, irmão, talvez, como ele falou, né? Depois ele entendeu que pode ter sido um livramento de Deus. A gente conhece o agora, mas a gente não conhece o amanhã. Mas Deus conhece o amanhã. Algumas situações, irmãos, a Bíblia fala em Romanos 8, 28 o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente sabe esse texto de cor, mas na prática, às vezes nós questionamos alguns percalços que a vida nos apresenta.
nós sabemos esse versículo de cor, mas quando é o momento de levar-nos à prática de crer que todas as coisas de fato cooperam, nós damos lugar, irmãos, à natureza carnal e questionamos, murmuramos e nem sequer conseguimos perceber que é Deus, irmãos, trabalhando ao teu favor. Talvez ali inicialmente foi um não que você recebeu, para que lá na frente Deus te deu sim. Então, às vezes ali um atraso acarretou em um livramento. Às vezes, irmãos, uma situação fora do teu controle, está no controle de Deus para promover na minha e na sua vida algo muito maior lá na frente. A gente não consegue perceber agora, mas lá na frente a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, Deus trabalha de forma específica, perfeita. E aqui está lá os discípulos voltando para Emaús. Os discípulos estavam voltando para Emaús, faziam parte dos discípulos que andaram com Jesus. E nesse momento aqui eles estão tristes, por quê? Eles estão tristes porque Jesus havia morrido. Porque havia uma expectativa dos judeus que o Messias viria e restauraria o reino a Israel. Eles estavam com a expectativa de que o reino físico de Israel fosse estabelecido naquele momento que Jesus veio. Mas Jesus não veio inicialmente estabelecer o reino físico. Ele veio primeiro estabelecer o reino espiritual. Aí Jesus morre, aí eles se dispersam. Não foi como a gente esperava. Não foi como a gente desejava. Como nós, talvez, criamos a ideia. O nosso Messias morreu. E aí, uns voltaram a pescar. E esses dois voltaram para uma cidade que estava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eu imagino que eles estavam caminhando naquele trajeto, sabe, conversando, poxa vida, eu pensei que agora que ia acontecer, eu pensei que agora que Deus ia restaurar o reino de Israel, e talvez eles começassem ali a relembrar os momentos que viveu com Jesus, mas a tristeza estava sobre eles. Aí Jesus já ressurreto nesse momento, porque Jesus ressuscitou no domingo de manhã, amém? E aí eles não sabiam do detalhe, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Jesus encontra ele no meio do caminho e começa a acompanhá-los. E a Bíblia diz, como nós acabamos de ler aqui nesse verso, aqui no último verso que nós lemos, é que os seus olhos não puderam reconhecê-lo. Continuando. E ele lhes perguntou, Jesus perguntou para eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, tristes. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Esses discípulos, talvez eles não fossem dentre os 12, mas eles eram dos discípulos que estavam ali, porque não haviam só 12 que andavam com Jesus, tá? Haviam mais 70. E aqueles homens talvez tivessem tido algum nível de contato, mas não suficiente para estar perto, para ter intimidade. E naquele momento ali que Jesus aparece para eles, eles não percebem que é Jesus. Eles estão tomados de tristeza, eles estão angustiados, eles estão, sabe, olhando para tudo que eles defenderam por todo aquele tempo e que tinha tudo se perdido. E eles não perceberam. Eles tinham uma expectativa com relação ao que Jesus devia fazer. E porque não foi feito do jeito que eles mensuravam, a fé deles foi o quê? Naufragada. Eles naufragaram na fé. Eles se abateram na fé. Eles permitiram que as circunstâncias dessem a eles o veredito. Mas, glória a Deus que depois que eles entraram na cidade, eles convidaram Jesus para permanecer. E quando Jesus partiu o pão, a Bíblia vai dizer que eles perceberam, eles enxergaram que era Jesus. E no mesmo momento que eles enxergaram que era Jesus, eles viajaram 11 quilômetros a pé para Emaús. E era noite quando eles chegaram. É interessante que quando eles estão chegando, ele fala assim para Jesus, sem saber, né, que é Jesus, para onde você vai?
fica aqui conosco, já é noite. Então, ou seja, não se viaja de noite, fica aqui com a gente. Mas no momento que eles entenderam que era Jesus diante deles, eles não consideraram se era noite ou se era de dia, eles consideraram que vamos voltar imediatamente para Jerusalém. Porque há um poder, irmãos, que nos move quando nós temos a certeza de que Deus está agindo. Quando a gente, irmãos, tem os nossos olhos abertos, quando a nossa fé, irmãos, é exercitada, quando a gente consegue perceber que, embora não sentimos, não vemos com os olhos naturais, mas de alguma maneira a gente consegue declarar: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele há de se levantar em meu favor. Isso é algo revigorante que nos faz permanecer. Tudo aquilo que aqueles homens precisavam era entender que o Deus com que eles começaram a crer em uma redenção para Israel não havia morto no sentido definitivo, mas havia ressuscitado. Ou seja, os planos que eles tinham de expectativa para com Jesus não morreram, foram ressuscitados na hora que eles entenderam: olha, Ele continua trabalhando em nosso favor. Então pode talvez não estar acontecendo da maneira como você espera, do jeito que talvez você mensurou, estabeleceu para que Deus fizesse, mas o Senhor está agindo. Deus age, irmãos, no invisível. Deus age naquele ambiente onde a gente não consegue atrapalhar, né? Vou dizer assim melhor, porque às vezes a gente quer atrapalhar, né, a forma que Deus quer fazer. Deus quer fazer de um jeito, a gente está insistindo: não, Deus, quero desse jeito, quero desse jeito, quero desse jeito, né? É igual aquele filho birrento, né? Não, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. E Deus: olha, eu tenho experiência. Dessa forma é melhor. E o que nos falta é paciência e confiar naquele que prometeu. Então diga assim comigo: Deus está agindo, mesmo quando eu não estou vendo. No livro de Gênesis, há um outro episódio muito interessante acerca disso. Lá no capítulo 21 de Gênesis. Gênesis 21, verso 12. Gênesis 21, verso 12 em diante, fala assim: antes de ler o verso 12, deixa eu só contar o pano de fundo, né? Para vocês entenderem o contexto. Quando Deus chamou Abraão para uma missão, ou seja, para ser pai de uma grande nação, Deus falou para Abraão que ele teria um filho com Sara, né, sua esposa. Lá pelas tantas, Abraão acha que ele poderia dar uma forcinha para Deus. E aí Sara oferece para ele a sua concubina, e aí ele tem relação com a concubina e gera um filho chamado Ismael. Depois de muito tempo, depois de mais ou menos 20 anos, então, depois de um tempo, Sara então concebe e dá luz a Isaac. Só que chega um momento que não dá mais para conviver Sara e Agar. Agar era o nome da concubina com que Abraão teve um filho chamado Ismael. E aí chega um momento que não dá mais para conviver Sara e Agar. Então Deus pega e direciona a Abraão a enviar Agar para outro lugar. E então Deus falou assim: não se preocupe não, que eu vou cuidar dela e do menino. Aí Abraão pega e envia Agar e Ismael para o deserto, a fim de irem para outro lugar. Aí quando chega no verso 12, Deus fala para Abraão assim: não se perturbe por causa do menino da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a tua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu clamou, chamando Agar, e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino.
Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Deus tinha uma promessa, tinha uma palavra para Abraão também para este filho. Embora não fosse o filho da promessa, mas era o filho em que Deus falou para Abraão: eu também vou abençoar ele, também tornarei ele um grande povo. E aí quando Agar sai, né, para o deserto, chega um momento que aquilo que ela tinha, todo o suprimento havia acabado. Então o que acontece com isso? Gera o desespero, né? E agora, como é que vai ser? Vou morrer, não tem mais jeito. Sabe aquela cena, aquela sensação, aquela situação onde você olha para todas as suas capacidades e você não encontra nada que você possa fazer? É que vem desespero. E agora? Como é que vai ser? O que é que eu vou fazer? Já recorri a A, a B, a C, a D. Já fui de A a Z na lista telefônica, no celular. Mas eu não encontro quem nem o que possa me ajudar. Foi o que Agar estava sentindo naquele momento. Imagina aí, ver o filho morrer diante de seus olhos, por falta de mantimento, de água, um bem então, né, tão primário na vida do ser humano. Mas aí interessante é que diante daquela dor, tudo o que ela, diante daquela situação, tudo o que ela via, irmãos, era só choro, era dor. Tudo que ela conseguia enxergar era somente incapacidade. Mas aí o menino está lá distante dela, está chorando. Deus ouve o choro do menino, porque Deus tem aliança com os seus, amém? Vou repetir, Deus tem aliança com os seus. Deus tem aliança com você, meu irmão. Se Deus tinha aliança com Ismael, imagina com você, filho da promessa. Se Deus tinha aliança, irmãos, com o filho que Abraão gerou fora da palavra, imagina você que foi gerado na palavra. Então Deus falou assim para Agar: olha, não se preocupe, porque, o anjo falou, porque Deus ouviu o choro do menino. Aí é interessante que a Bíblia vai dizer assim, nós acabamos de ler: Deus abriu um poço na frente de Agar. Foi assim? É assim que você leu aí? Deus abriu o quê? Os olhos, porque o poço já existia. Ou seja, aquela mulher diante da dor não percebeu a provisão diante dela. Uma das coisas que eu aprendi, irmãos, na minha caminhada com Deus é que quem anda com Deus, irmãos, anda de mãos dadas com a provisão. Quem anda com Deus anda de mãos dadas com a provisão. De onde você menos espera, tem poço lá no teu caminho. De onde você menos espera, tem o cordeiro para o sacrifício. De onde você menos espera, está o suprimento, a provisão, a proteção, o cuidado, a resposta de um Deus que trabalha em favor dos que nele esperam. Então pergunta aí para o seu irmão: está esperando ou está desanimado? Está esperando ou está acomodado? Então começa a esperar com paciência, porque o Senhor vai ouvir o teu clamor, amém? Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu que no caminho dela não era um caminho de morte, mas era um caminho de provisão. Deus tem uma aliança com os seus, meu irmão. Deus cuida dos seus. Deus não deixa nada, Deus não fica devendo nada para ninguém. Só que é lógico que isso, irmãos, é um produto da fé, de uma expectativa, de uma confiança. Eu não sei quanto tempo você está orando por essa causa, não sei por quanto tempo você tem apresentado ao Senhor essa sua necessidade, seja um parente, seja de repente um emprego, uma promoção, seja uma cura. Eu não sei qual é o produto da tua busca nessa noite, mas o que eu sei é que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Isso, irmãos, não é uma palavra só para te massagear o ego, para te fazer, sabe, voltar no próximo culto. É uma verdade que faz parte do caráter de Deus. Só que a grande questão, irmãos, é que a gente coloca a cargo de coisas, às vezes de uma campanha, simplesmente a mudança, a resposta, a conquista, mas é através da fé. É a fé que atrai, amém? É a fé que produz, é a fé no Senhor. Então Deus trabalha no invisível. Um outro texto, eu quero que você acompanhe comigo, está lá em 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis 6, a partir do verso 15.
2 Reis 6,15 diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Então o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia, irmão, Deus não é gente não. Olha que tremendo isso aqui. Está lá Eliseu e o seu servo. E aí Eliseu está sendo perseguido. Quando aquele servo acordou mais cedo, talvez, foi lá olhar, talvez ele nem dormiu. Imagina aí, alguém que está prestes a passar por uma guerra. Eu imagino que nem dormiu, né, André? Nem dorme, irmão. Diante da dificuldade, daquela preocupação, do medo. Imagino que Geazi passou a noite em claro, enquanto Eliseu dormiu, né, nos braços do Senhor. Aí Geazi acorda cedo, sai da tenda, olha. Quando ele olha e vê as colinas cheias, sabe, ele vê o arraial cercado do exército inimigo, uma multidão de soldados contra o profeta, porque Eliseu profetizava contra o reinado de Acabe, contra o reinado profano da época. Então ele era, né, perseguido, queriam a cabeça de Eliseu. E aí Eliseu, irmãos, um homem de fé, estava lá dormindo, porque quem crê, descansa. Amém? Diga ao seu irmão, Senhor, quem crê, descansa. Então descansa teu coração, irmão. Confia no Senhor, e o mais Ele fará. Eliseu está descansando, enquanto Geazi está desesperado. Então aqui, o que Geazi está vendo, produz nele mais desespero ainda. Ele entra correndo e fala assim: ei, meu senhor, Eliseu, olha os carros que estão ao nosso redor, olha o exército que se levantou contra nós. Aí Eliseu, né, se fosse baiano, ele vai dizer assim: não sabe de nada, inocente. Eliseu olha para Geazi e fala assim: calma, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Geazi não estava vendo nada, mas Eliseu sim. Porque eu não preciso, irmãos, ver com os olhos naturais para quê? Para crer. Eu preciso olhar com os olhos da fé. Mas ainda assim, Eliseu ora, dizendo assim: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E então o Senhor abriu os olhos de Geazi, e ele viu o quê? Ele viu que nas colinas haviam cavalos e carros de fogo ao redor deles. E então ele pôde crer que, de fato, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Interessante que nesses 3 exemplos que eu li aqui, estavam debaixo da mesma condição: cegueira. E não era cegueira de ignorância, não era cegueira por falta da informação, era uma cegueira por conta de um desespero, de um medo, de uma angústia, de uma sensação natural que interferiu na sua fé. As coisas ao nosso redor, elas podem interferir na nossa fé, mas a nossa fé, irmãos, se bem alicerçada, também muda as coisas ao nosso redor. Porque a nossa realidade não é aquela que nossos olhos veem, mas é aquela que a nossa fé pode gerar. Então, qual é o nível de fé que você pode, irmão, estabelecer diante de Deus para gerar uma realidade diferente na sua vida? Eu conheço testemunhos de pessoas que oraram muito tempo por algo e Deus fez depois de muitos anos. Será que é porque Deus estava ali, talvez, testando a fé dela? Não, irmãos. Há coisas e há questões no reino espiritual que a gente não entende. O que precisamos entender é que precisamos perseverar, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Então o seu milagre, diga assim comigo: o meu milagre é uma questão de fé. Amém? E ponto. Não depende do governo. Não dependo se vai ser assim ou assado aí, irmãos, na economia. Eu não dependo da economia dos Estados Unidos, da China, do Escambau 4. Eu dependo do Senhor. Amém? Do Senhor. Então, o que o inimigo quer é justamente produzir esse nível de cegueira. Esse é o plano de Satanás. A Bíblia fala em Hebreus que o Deus deste século cegou o entendimento dos ímpios para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, para que não vejam. Então, quando você não vê, gera desespero.
angústia, irmãos. Porque a gente quer estar no controle das coisas, não é? Imagina quando você perde o controle das coisas, irmãos. Já é um desespero, não é? Mas, irmãos, andar em fé é você colocar o controle nas mãos do Senhor. Andar em fé, irmãos, é sentar no banco do carona e não no banco do motorista, amém? Andar em fé é você descansar. Por isso Davi fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então, ou seja, esperar não é sentar acomodado, é permanecer orando e crendo. Se Deus ouviu o clamor da atitude de Davi, que estava esperando com paciência, é porque essa espera não é sentar acomodado, é estar em oração. Se ele ouviu um clamor, é porque um clamor foi feito. Se ele ouviu um clamor, se ele respondeu um clamor, é porque um clamor estava sendo feito dia após dia, confiando, não de alguém que não crê, mas de alguém que todos os dias reafirma: eu creio, Senhor, eu sei que o Senhor fará, está em tuas mãos, eu descanso em ti. No outro dia de novo, aquieta a minha alma, porque eu esperarei no meu Senhor, eu confio no meu Deus. Apresenta a sua família, as suas causas, sua saúde, suas finanças, tudo aquilo, irmãos, que na sua vida está debaixo da sua administração. Você pode apresentar ao Senhor e permanecer crendo, que assim como o Senhor respondeu a Daniel, assim como Deus respondeu a Elias, Deus vai responder a você. Obrigado por um glória a Deus, metade de um amém. Deus vai responder você. Amém? Há um momento que Jesus fala assim, que ele conta uma história de uma mulher que bate na porta de um juiz. E ela fica pedindo ao juiz: julga minha causa, julga minha causa. E ele fala: se esse juiz, que é humano, que é ímpio, que é carnal, ele não aguenta de tanto ouvir aquela mulher bater na porta, ele vai lá e julga a causa dela. Imagina o vosso Deus. Jesus diz também que se nós que somos pais, somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, ele fala assim: qual é o pai dentre vós que se o filho pedir um pão vai dar uma pedra? Ou se o filho pedir um ovo vai dar uma serpente? Muito mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Sabe como eu olho para essa declaração? É que se Deus está disposto, irmãos, a te dar o maior investimento que existe, o que é essa causa que você tem nas mãos? Se Ele está disposto a te dar o Espírito Santo, que é o maior investimento que nós podemos ter, imagina a tua família, imagina, sabe, a tua saúde, imagina as tuas causas que você carrega e tem necessidade. Então, ou seja, nada é impossível ao que crê. Não é o que murmura, não é o que reclama. Nada é impossível ao que crê, ao que espera, com paciência, crendo. Não é hoje, irmão, estar com a fé maior do mundo aqui e amanhã murmurar. A alma grita, eu sei, nós somos humanos. Você não pode negar a sua limitação diante das situações de até questionar a Deus. Jeremias fez isso. Jeremias questionou o Senhor: aonde estava o Senhor? Deus dos nossos antepassados, que operou tantos livramentos. Jeremias quase que coloca Deus na parede e fala assim: se o Senhor fez no passado, onde está o Senhor hoje? Mas ali é a alma do homem, é a natureza, é a limitação do homem. Mas Jeremias, que começa nesse discurso meio que depressivo, ele dá uma resposta em seguida e fala: mas trarei à memória aquilo que me dá esperança. Então ele começa agora a exaltar o Senhor. Ele começa a declarar que ele crê no Senhor. Ele começa a declarar que ele espera no Senhor. Ou seja, eu posso até sentir, irmãos, a dor da picada, mas eu preciso crer que o Deus que me guarda me livrará do efeito do veneno. Amém? Sentir não te descredibiliza. Sentir revela a tua humanidade. Mas o que nos descredibiliza é a falta de fé. Jesus falou para os discípulos: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? E é uma coisa que Jesus fala que ele vai vir buscar, quando vir buscar a sua igreja, fala: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A fé, irmãos, é um dos princípios inegociáveis da igreja. Porque não há fé sem, não existe igreja sem fé. Não existe relacionamento com Deus sem fé. Imagina aí. Então, nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé, a manifestar a fé. Eu não estou vendo não, Senhor, mas eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei que o Senhor vai mudar o quadro.
Eu sei que o Senhor vai, sabe, glorificar o teu nome através dessa situação. E depois de haver alcançado, eu vou fazer questão de testemunhar da bondade do Senhor na minha vida, do livramento, da provisão, da cura e do que mais, irmãos, você colocar diante do Senhor. Porque nada é impossível para o Senhor. Amém? Nada é impossível para o Senhor. Então, para nós orarmos, fé é uma atitude de honra ao Senhor. Porque fé é quando você deposita a confiança. Fé é confiar. Deus não falou? Amém? Quantos tem uma palavra do Senhor na sua vida? Deus não falou? Sim ou não? Então pronto. Creia. Continue crendo. Perseverando nisso. Alinhe a sua vida, irmãos. Alinhe a sua conduta. A sua vida para conforme a palavra. E nada vai impedir isso acontecer. Foi o que Deus falou para Josué. Seja corajoso, Josué, para viver o que estou te dizendo, e tu serás bem sucedido em tudo que você fizer. Nós precisamos ser corajosos para exercer fé. No mundo de hoje, irmão, se você diz que espera, tem fé, é capaz de você ser até ridicularizado, né? No mundo que estamos vivendo hoje, atualmente, se você diz que tem fé para algo que você não vê, você pode até ser motivo de chacota, mas e aí? Está disposto a ser corajoso e manter a sua fé firme? Porque os mesmos que talvez vão rir de você, depois vão dizer assim, olha, eu quero ter essa fé, eu quero caminhar nesse nível de convicção, porque aqueles que confiam no Senhor, irmãos, renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Os que confiam, não são os que, irmãos, duvidam, mas os que confiam. Então nessa noite eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você trouxe um pedido de oração, né, hoje nós estaríamos aqui trazendo no altar, né, de repente você trouxe uma fotografia de alguém, de repente uma carta, de repente, sei lá, uma peça de roupa, eu não sei o que você sentiu de trazer aqui, ou até mesmo uma pessoa você trouxe aqui hoje, mas eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos estar orando pelos pedidos. Às vezes pode ser algo pessoal, não importa, irmãos. O que é que você veio colocar diante do Senhor nessa noite? Não sou eu que faço, não é a campanha que produz, é a sua fé que manifesta, que atrai aquilo que já está no céu. Você sabia que tudo que é seu já existe? Tudo que é seu já existe. O Senhor disse em Efésios que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos